Olá, Escolher Profissão está no ar hoje para falar sobre o fisioterapeuta, a profissão da fisioterapia, que é o profissional que cuida da recuperação dos nossos movimentos do corpo, né, através dos exercícios, de massagens. Eu convidei João Douglas Gil, que é fisioterapeuta. Muito obrigado pela sua presença, João. E você tem um trabalho com clínica também, né, aqui em São Paulo. Como é que é? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer falar do que a gente mais gosta de fazer e da nossa rotina do dia a dia. Eu trabalho numa clínica de medicina esportiva ortopédica e também com a parte de cursos, né, de formação de profissionais. E é uma profissão muito gratificante, que para mim me deixa muito feliz. E eu lembro de uma história que meu avô dizia que quando eu pensei em profissão, ele falou: busca uma profissão que você ama fazer, que você nunca vai trabalhar. Então é essa sensação que eu tenho mesmo, de todos os dias poder fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é muito gostoso. Amar a profissão, eu sei que você ama, mas é assim, lidar todo dia com pessoas que têm problemas, que sentem dor, né? Tem que ter uma vocação, tem que gostar do quê para abraçar essa profissão? Eu acho a coisa mais importante você primeiro gostar de você mesmo, porque a partir da hora que você se gosta, você tem vontade de que as pessoas se sintam bem e também se gostem. E aí gostar de gente, gostar de atender as pessoas, de ter paciência em ouvi-las e procurar dar atenção para as pessoas. Acho que isso é o fundamental. Muito bem. O João Douglas Gil, ele é fundador da Associação Brasileira de Terapia Manual. A gente vai falar sobre isso também. Ele é ex-atleta da Seleção Brasileira de Judô, foi campeão pan-americano de judô em 1987 e é professor de cursos de pós-graduação no Hospital Albert Sabin, Unicid e por aí vai. Ô João, é o seguinte, nós falamos sobre a definição, agora vamos para o estudante que está interessado nesta área. Que áreas que ele pode atuar? Eu escolhi fisioterapia. É muito específico, ele vai trabalhar num hospital? Como é que... A fisioterapia é muito ampla, né? Hoje nós temos muitas áreas. No início, a história da fisioterapia é interessante, porque ela iniciou com os pós-guerra, com a reabilitação desses soldados mutilados. Tal. E aí houve uma expansão muito grande. Primeiramente veio para os hospitais, então toda a parte de tratamentos respiratórios, tratamentos neurológicos, os pós-operatórios em hospitais. E a área cresceu muito. Hoje é um campo vasto. Você pode fazer desde uma fisioterapia esportiva, que voltada para o atleta, para a pessoa mais dinâmica e jovem. Você pode fazer a fisioterapia neurológica, que envolve as crianças que nascem com problemas neurológicos. Isso normalmente é no início no hospital, depois em residência ou clínicas. Tem a parte de neurologia em adultos, então os AVCs, né, os derrames, que isso realmente é fundamental. Aí são áreas, existem outras áreas específicas, como até a gestante, né, que é uma das minhas especialidades até, mas desde a reabilitação uroginecológica, que é incontinência urinária, até o trabalho de gestantes, enfim, queimados, né, o trabalho de reabilitação para queimados, é muito amplo, é uma profissão muito ampla. Eu disse no início do programa que o fisioterapeuta é o profissional que cuida da recuperação dos movimentos do corpo através de exercícios e massagens. É isso mesmo, basicamente? Porque você falou em neurologia, eu fico pensando, a pessoa tem um problema neurológico, mas a recuperação é sempre no físico, estimulando esse físico. Como é que é? Qual é o conceito? Eu acho que para entender fica mais fácil pensar em exercícios mesmo, né? Tanto exercícios respiratórios, exercícios funcionais, mas a ideia é fazer com que o corpo volte à habilidade que ele perdeu. Então, normalmente você reproduz os movimentos que a pessoa precisaria fazer, normalmente você estimula os movimentos que ela não consegue fazer, mas acho que de uma forma simples a gente poderia dizer assim, mas é muito amplo, né? Muito mais complexo. Por exemplo, um paciente neurológico, você tem todo um equipamento necessário para ele voltar a fazer um movimento de caminhada, né? Às vezes equipamentos grandes, onde o paciente fica preso no equipamento e o equipamento ajuda ele a reproduzir o movimento da marcha. Às vezes com eletroestimulação, tem toda a parte de equipamentos elétricos, onde você faz estímulos neurológicos e musculares para ele poder fazer a ativação do músculo. Legal. Então é bem mais amplo do que a gente... Mas eu acho que falar de exercício, acho que fica bom, fica mais fácil. O Escolheu Profissão de hoje fala sobre a fisioterapia com João Douglas Gil, que é fisioterapeuta. Vamos falar mais, João, sobre essas áreas que a gente pode atuar, porque o fisioterapeuta, uma vez formado, a gente vai falar um pouco das disciplinas daqui a pouco, mas uma vez formado, ele vai trabalhar geralmente num hospital ou numa clínica.
Como que é essa área de atuação? Então, basicamente ele vai escolher uma área. Por exemplo, eu me formei, eu vou escolher a área de neurologia. Então, essa é um dos campos. Outra área é a ortopédica. Então, é um outro campo. E a outra são as outras áreas de atuações. Por exemplo, como eu disse, grávidas, queimados ou a área hospitalar. Dentro disso tem a área respiratória, que é muito grande também. Então, ele pode ir para um hospital onde ele pode atuar dentro da área do leito, né, no próprio quarto do paciente, né, a gente chama de leito, na maca, na cama, e onde ele vai reativar a parte respiratória do paciente, muitas vezes até em UTI, né, o que é necessário. E é grande a demanda? É grande, é bastante, é bem grande. A gente tem hoje um número muito grande de fisioterapeutas. Eu não sei precisar, mas eu lembro que quando eu me formei, faz pouco tempo, a gente tinha uma média de 6 a 7 mil fisioterapeutas no estado de São Paulo. Hoje isso vai para quase 1 milhão ou mais, né? E como é que é o contato com outros profissionais? Geralmente o fisioterapeuta no hospital, o contato imediato dele é com o enfermeiro, com o médico, ou não? Ele faz todo um trabalho separado? Não, é direto. Na verdade ele faz parte de uma equipe interdisciplinar de saúde. Então entra normalmente, dependendo da área, mas o médico com certeza, o médico normalmente apresenta o diagnóstico para o fisioterapeuta e o fisioterapeuta cria o tratamento, desenvolve o tratamento. E aí ele vai precisar de auxílio muitas vezes de um fonoaudiólogo, às vezes de um terapeuta ocupacional, que é muito parecido com a fisioterapia, né? Mais especificamente nas funções do indivíduo, né? Ensinar a comer, reensinar, né? Fazer os movimentos mais simples, né? Do dia a dia. E também o enfermeiro, que ajuda bastante, principalmente nos hospitais. Ô João, você tem uma história aí com a fisioterapia desde o início, porque você foi campeão de judô brasileiro, né? Como é que foi? O que veio primeiro da sua vida, o judô ou a fisioterapia? Não, o judô veio desde de infância, né? Eu comecei com quase 3 anos de idade e foi uma história importante. E é óbvio que como a gente treina em alto nível, compete em alto nível, as lesões são inevitáveis, né? Não só as lesões, como a própria prevenção. E eu me via o tempo todo dentro da fisioterapia e o quanto eles se dedicavam para me fazer sentir bem e me preparar para um campeonato. E aquilo foi apaixonante, né? Eu percebi que as pessoas me davam atenção, que isso é fundamental e que eu me sentia muito melhor e apto a realizar minha função, né? Minha profissão na época, que era atleta. E eu me apaixonei por aquilo, achei que tinha tudo a ver comigo, que eu poderia cuidar das pessoas, poderia fazê-las sentir tão bem quanto eu me sentia. Aí você fez faculdade e depois já engatou especializações, como é que foi a sua área acadêmica? Eu entrei na faculdade com vontade de fazer 2 coisas. Uma era a parte de esporte e a outra a parte de gravidez. Tanto que eu tive uma história grande desenvolvendo no Brasil esse trabalho de atividade física e terapêutica para gestantes. E depois fui entender, na história, né, conversando com os meus pais, entender por que eu gostava tanto de grávidas. E aí tem uma história bonita, que minha avó era parteira, meu nome era o nome do ginecologista, que ele era muito amigo da família. Olha só! E no início da gestação minha mãe teve um princípio de aborto, daí acho que a vontade de viver foi maior. Você acha que essas especializações elas ajudam bastante a carreira? Porque a gente sabe que é difícil. Por exemplo, um fisioterapeuta, nós fizemos uma pesquisa aqui, o piso salarial, de acordo com a Federação Nacional de Fisioterapeutas, é de R$ 1.670 o início da carreira, ou seja, não é um grande salário e a pessoa vai ter que estudar muito. Essa especialização é boa ou não? Dependendo se você está num município que é muito pequeno, fala, poxa, vou cuidar só da parte das grávidas, vai ficar muito reduzido. Não, eu acho fundamental você ter uma especialidade. A fisioterapia vai te dar um conhecimento básico. E aí é fundamental você escolher uma área e seguir aquela área com vontade mesmo, com dedicação. E para isso você precisa de cursos da área, né, atualizações periódicas e a pós-graduação, o lato sensu, ou mesmo o estrito sensu, que seria o mestrado, é fundamental. E isso valoriza o profissional, então faz com que você consiga apresentar um trabalho melhor, mais organizado, mais bem executado e ser melhor remunerado. Agora, qual que é a área de maior demanda do fisioterapeuta? Tem 2 áreas importantes. Eu acho que a área hospitalar é uma área que tem muita procura e necessidade. Nenhum hospital consegue tocar um serviço ortopédico, neurológico ou mesmo
UTI, enfim. Ele não consegue sem um fisioterapeuta, ele precisa de um fisioterapeuta. E é uma área que, inclusive, tem concursos públicos em hospitais públicos, que é bem interessante. E a outra área é a área ortopédica. Então, todo mundo se machuca, todo mundo tem um torce, tem uma lesão. Então, a área ortopédica em clínicas particulares também é uma área que se desenvolve bastante. E a fisioterapia vem crescendo muito com atendimento domiciliar. Então, hoje, muitos fisioterapeutas têm uma remuneração muito melhor, apesar de não ter o CLT, né, mas acaba tendo uma remuneração muito melhor fazendo atendimento domiciliar, tanto para idosos como para a área ortopédica, neurológica. Mas aí esse atendimento domiciliar geralmente é um profissional autônomo ou ligado a um hospital, uma clínica? Tem os dois, mas a maioria são profissionais autônomos. Olha, é um jeito de se virar também, né? Bem legal, né? Porque tudo que você consiga chegar até a casa daquela pessoa que principalmente não pode se locomover muitas vezes, né? Já é um filão aí de mercado importante. Escolher a Profissão fala com o João Douglas Gil, que é fisioterapeuta e está explicando tudo sobre essa profissão para a gente hoje. E eu quero saber do cotidiano, como que é o cotidiano de um fisioterapeuta? Da manhã até a tarde, eu sei que você hoje tem uma clínica, mas no tempo que você atuou ali como um profissional, de repente num hospital, como é que é o dia a dia, o cotidiano? Trabalha em mais de um hospital? É puxado? Como que é? Eu acho que é uma profissão que você precisa gostar mesmo, é uma profissão que exige dedicação. Então, no mínimo, você faz de 6 a 8 horas por dia de trabalho. Então, tem uma época que eu trabalhava numa clínica no período da manhã e num hospital no período da tarde. Então, isso exigia uma demanda. Então, você sai, principalmente para São Paulo, você tem que se deslocar de uma região para outra, não eram lugares tão perto. E, na verdade, você precisa trabalhar um pouco até o emocional, porque você sai de um ambiente, muda de um outro ambiente, muda a postura, muda a atenção e também se desgasta bastante, né? É uma profissão que se desgasta bastante. Mas vamos passar aí um filminho na cabeça do estudante para que ele entenda. Você chega no hospital, você conversa com o enfermeiro ou você já fala direto com o paciente, trabalha assim em grupos, por exemplo, numa clínica com várias pessoas ou é sempre individualizado? Como que é? Descreve aí um dia de trabalho. Vou tentar simplificar, porque cada profissão, cada especialidade tem uma característica. No hospital, normalmente você chega e tem uma demanda dos pacientes que estão internados. Então você vai ao posto de enfermagem, busca os prontuários, onde o médico já fez a prescrição do fisioterapeuta. Então você entende qual é o tipo de problema que ele tem, qual é a lesão que ele tem, o que precisa ser feito e inicia uma rotina de tratamento. Então, normalmente no hospital você tem, imaginar aqui, 10, 12 pacientes para atender num período da manhã. Daí você passa de leito em leito e vai atendendo a demanda, o que ele precisa para a fisioterapia. E é sempre um processo longo a recuperação? Geralmente são semanas, meses, né? Então, depende muito da lesão, depende muito do processo. Os processos neurológicos são mais prolongados, às vezes contínuos a vida toda, dependendo da patologia, né, do problema. Mas tem patologias ou lesões que você reabilita em 2, 3 semanas, às vezes em um dia, né? Você pega, por exemplo, uma contratura muscular, né? Um torcicolo. Então, às vezes, em uma sessão você consegue resolver o problema. Então, depende muito do problema. Ô, João, as pessoas são preguiçosas? Dá-se ali um roteiro para ela fazer, fala, olha, você vai ter que praticar isso 10, 20 vezes por dia, todos os dias, para você melhorar. Depois as pessoas voltam e falam, doutor, pratiquei um dia, depois o outro não, isso acontece. Acontece bastante. É interessante a diferença da cultura, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm o hábito de prescrever exercícios em casa, e as pessoas fazem exercício em casa. Então você fala, você tem que seguir essa rotina, e eles realmente fazem, porque sabem que se não fizer, não vão melhorar. E voltam periodicamente. Então, muitas sessões que nós fazemos hoje na clínica ou no hospital, eles fazem em casa. No Brasil, as pessoas são mais preguiçosas, não tem o hábito, né? Ainda talvez por ser uma profissão ainda nova, as pessoas não entenderam a necessidade de fazer. Só fazem quando tem muita dor. E também porque é chato, né? Você ficar ali em casa, né? Fazendo aquele exercício o tempo todo, né? Às vezes criar alguma coisa lúdica não é o caminho. Eu acho que esse talvez seja o grande segredo da fisioterapia. Ela vem se reinventando. Então hoje nós temos, por exemplo, reabilitações com esses videogames, onde a pessoa tem que fazer um movimento do esporte, por exemplo, do tênis, e olhando no computador o movimento do braço dele, né? Imitando um jogo. E mesmo com jogos de equilíbrio, de marcha, então isso acaba sendo mais dinâmico e
interessante, mais motivador. Mas eu acho que o profissional, de modo geral, ele tem que ter esse jogo de cintura. Você tem que fazer o paciente se integrar dentro do seu programa mesmo, né? Aceitar aquilo e se divertir com aquilo. Porque realmente a fisioterapia ela é chata nesse aspecto, porque é repetitivo, é dolorido, você mexe com o problema da pessoa. Então tem que ter um diferencial como ser humano mesmo, para você fazer com que aquilo fique mais leve, mais prazeroso. Legal. Escolher a profissão fala com o João Douglas Gil. A gente vai para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho, porque eu vou perguntar para ele o que é que dá prazer nesta profissão, o fisioterapeuta. Até daqui a pouco. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, você preservar para gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Escolher a profissão hoje fala sobre a fisioterapia com João Douglas Gil, que é fisioterapeuta e ele é também fundador da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. João, a fisioterapia aquática, ela é importante, mas ela é específica para algum tipo de problema, de doença? Não, na verdade é um meio que a gente atua que é diferente. Então a gente tem os benefícios da imersão, os benefícios da água. A água é uma coisa incrível, né? Então todo o trabalho circulatório, trabalho de temperatura corporal e a diminuição de carga, do descarga de peso, ajuda bastante em uma série de reabilitações. Então nós temos todas as áreas também, né? A não ser as áreas, o que é contraindicado são os momentos que eu tenho uma ferida aberta, que eu tenho um pânico de água, mas os pacientes neurológicos, os pacientes ortopédicos, né, as grávidas, enfim, tem muita opção para você trabalhar em imersão. Mas não são para todos os problemas, né? Porque nem sempre a musculatura ela responde na água
tanto quanto fora da água, né? Eu acho interessante, dependendo dos problemas, você associar a água ao solo. Ah, legal. Mas você pode trabalhar, a maioria dos problemas você tem bons resultados na piscina, né? Seja um atleta que não pode ter uma descarga de peso, por exemplo, no joelho, seja um idoso que tem uma artrose, que para andar ele tem dor. Então você consegue reabilitar na piscina, ganhar força, ganhar o movimento e deixar ele apto para poder realizar o movimento em solo. E você também fundou a Associação Brasileira de Terapia Manual, né? O que é isso, terapia manual? Na verdade, são técnicas onde você trabalha toda a estrutura, por exemplo, articular. Então, o que normalmente as pessoas falam de uma forma mais simples, são os estalar, ajustar, né? Então, a gente trabalha com coluna, trabalha com a parte de mobilizações musculares, então, quais são as técnicas que você diminui as tensões musculares? Então são massagens que você aplica? Basicamente, na verdade, não são bem massagens, são técnicas de manipulação. Então, exige um pouco mais de cuidados e não é tão simples como uma massagem muscular, por exemplo. Quando você mexe numa articulação, você tem os trusses, que a gente chama, que são movimentos articulares de ajuste, no reposicionamento da articulação. Então, isso precisa ser um pouco mais técnico. Escolhi a profissão de hoje, fala com João Douglas Gil, que é terapeuta. A gente vai mostrar agora algumas informações sobre a formação do terapeuta, né? Porque é um curso que tem 8 semestres, na modalidade bacharelado, e o estágio acontece a partir do 7º semestre. É isso, João? Isso, é importante o aluno ter uma base para poder ter o contato com o paciente. A partir da hora que ele conhece uma gama, né, de alternativas, de terapias, enfim, ele já tem a habilidade de cuidar do paciente sendo supervisionado por um professor. Agora, são 8 semestres, por que o estágio é bem no finalzinho? É porque você tem que ter toda uma base teórica primeiro. A responsabilidade de cuidar de um paciente é muito grande. Então, você pode piorar o quadro do paciente se você não souber o que fazer ou tomar uma atitude errada. Então é fundamental que ele tenha essa base toda, aprenda e aí depois ele vai para a prática e já executando a fisioterapia e sendo supervisionado. Existem alguns estágios antes que a pessoa pode fazer, mas normalmente são observatórios. Agora, pôr a mão no paciente mesmo é só nesse 7º semestre. Essas informações que a gente acabou de mostrar para você é da Universidade Unixul, e a gente pegou também, vai mostrar agora para você, as disciplinas, informações da PUC, a Pontifícia Universidade Católica. Algumas disciplinas, João, são ali, ó, anatomia aplicada à fisioterapia, biologia celular, histologia e embriologia e neuroanatomia. Vamos falar um pouco sobre isso, de anatomia, biologia, histologia. Tudo isso sempre aplicado à fisioterapia. A anatomia, por exemplo, é o básico, né? É fundamental, né? A anatomia você tem que entender o que acontece com o corpo, né? Na anatomia você aprende o que é músculo, o que é tecido, o que é uma artéria, e você entende como aquele tecido se comporta para você poder depois manipular. Eu não posso falar assim, olha, você teve uma lesão muscular no teu braço e o seu bíceps, que é o músculo do braço, aquele músculo da força, teve uma lesão na parte tendinosa. Se você não conseguir visualizar aquele tendão, entender o que está acontecendo, fica mais difícil de você reabilitar. Biologia celular e molecular aplicada à fisioterapia. Então, toda lesão ela traz uma alteração celular. Então, você percebe no tecido, né, por exemplo, um estiramento, ou mesmo uma patologia mais séria, como as patologias oncológicas, são alterações do tecido. Então, você precisa entender o que é normal para entender o que é patológico. Legal. Histologia e embriologia. Acho que embriologia tem a ver aí com o seu trabalho e com as grávidas. Tem, exatamente. Biologia é o estudo, né, dessa formação do ser humano. E histologia também, o que acontece com essa formação celular, como que ela se desenvolve, como que é o processo todo da formação humana. Na verdade, essas matérias são as matérias básicas para a gente conhecer o ser humano. E são apaixonantes, né? O aluno neuroanatomia também é a última. Aí você falou muito de problemas neurológicos, né? É fundamental, porque a neuroanatomia e a neurofisiologia é utilizada não só com paciente neurológico, mas com todos os pacientes. Então, vamos imaginar o seguinte, um paciente com uma hernia de disco, ele tem uma dor referida na região dos pés. Então, ele tem que entender, aquela dor é uma dor reflexa de que segmento articular. Então, eu vou na coluna e vejo qual é o nervo que inerva aquela região que pode trazer aquela resposta. Então, é fundamental entender isso. Agora, como é que você reúne tanta informação e você precisa colocar na prática
porque a gente assimila melhor. O estágio é no 7º semestre, mas existe alguma prática durante o curso também? Existem laboratórios? Como é que funciona? Existe, é necessário. As matérias básicas, normalmente primeiro e segundo semestre, primeiro semestre tem um laboratório de anatomia, você vê as peças ao vivo, você vê ali a anatomia ao vivo, toca, vê a textura. Com boneco também, não? Com boneco, mas normalmente com cadáver. Com cadáveres. As boas faculdades hoje têm bons cadáveres, e todos por doação, tem uma série de protocolos. Eu me lembro de ter visto um cadáver. James, se quiser tirar a tela, a gente pode mostrar aqui, por exemplo, quando a gente fala em cadáver, sempre a gente olhava no formol. No caso do fisioterapeuta, como é que funciona? É retirado do formol e aí toca? Porque eu nunca vi. Como é que funciona? Existe todo o técnico do laboratório de anatomia, que são pessoas incríveis, com conhecimento incrível. Eles separam as peças pra gente. As peças são conservadas em formol. E aí as peças que você fala é um braço, uma perna. Ah, legal, entendi. Então, esses cadáveres são conservados em formol. E aí o professor pede a aula tal, e aí o técnico separa as peças e deixa em cima de uma bancada. É bem interessante. Aí o professor vai falando, você estuda aquilo antes e vai identificando as estruturas. E estrutura tem que entender de tudo, né? Da musculatura, da nervatura, de tudo, né? Não tem como... É praticamente um médico, né? O fisioterapeuta, ele tem que estudar... A base, acho que é muito parecida, né? Bem parecida. Talvez a diferença maior seja assim, o fisioterapeuta não atua em cirurgias, ele não atua, às vezes, medicando, porque a parte de farmacologia é a prescrição do médico, mas ele tem que entender de todas as patologias. Então, o médico, na hora que ele fala de uma lesão que ele observou dentro de uma avaliação ou radiológica ou mesmo numa cirurgia, o fisioterapeuta tem que entender aquela patologia, ele tem que saber o que está acontecendo, senão ele não consegue reabilitar. Por isso que a faculdade tem uma boa formação, né? É importante você ter todas essas matérias, esses estágios e tal. Antes que eu esqueça, você perguntou da parte prática, tem várias matérias já do segundo, terceiro, quarto semestre e mais avançados, que são matérias que são teóricas e práticas. Então, você tem a parte teórica primeiro em sala, depois você vai para um laboratório onde você executa aquilo na prática entre os colegas, né, para depois ir para o paciente. E a gente tem uma impaciência, né, porque todo mundo, teoria, estuda, mas quer ir para a prática, né? Eu imagino que o fisioterapeuta, ele quer tocar ali, ele quer fazer aquela parte prática, que é bem legal, e como você disse, as boas faculdades têm toda essa estrutura que é muito importante. A família do paciente que diga, né? Porque ele chega em casa querendo aplicar o que ele aprendeu na faculdade com todo mundo. Legal, a Escolher Profissão de hoje fala sobre o fisioterapeuta e a gente conversa com João Douglas Gil, que é fisioterapeuta e também criou associações importantes no Brasil. E eu queria que você falasse do prazer de ser um fisioterapeuta. Aproveita para contar um caso seu aí, que com certeza você cuidou de alguém que te deu uma grande satisfação. Eu acho que ser fisioterapeuta é você gostar das pessoas, acho que isso é fundamental. E o que nos deixa muito feliz é você observar o resultado e a alegria da pessoa, né, depois da tua terapia, depois do processo. São vários casos, né? A gente já está na estrada faz bastante tempo, mas talvez assim um que me marcou muito foi um paciente que tinha um problema no quadril muito sério e foi operado várias vezes e não conseguia andar. E isso já com uma certa idade. E aí, com o processo de reabilitação, um dia depois de todo o processo, de toda a reabilitação, que ele já estava andando, estava feliz, ele veio à clínica visitar com um neto no colo. E aí ele veio, quando ele segurou o neto andando, ele falou, vem trazer meu neto no colo para mostrar o quanto importante foi a tua reabilitação, foi você me deixar desse jeito, que eu posso ter vida, me deu vida e posso brincar com meu neto e carregar meu neto no colo. Essa é uma satisfação sensacional, né? Ele chegou a andar de cadeira de roda. Ele ficou nesse processo de cirurgias e reabilitação, foram 4 anos. 4 anos? Então ele perdeu, assim, o que a gente tinha que alimentar nele era a vontade de viver, porque a pessoa fala, não tenho mais vontade de fazer nada, então se eu vou ficar numa cadeira de roda, vou ficar na cama, e a pessoa, numa certa idade, ela acaba perdendo a vontade de viver. E isso tem bastante tempo? Isso já faz uns 6 anos, mais ou menos. Você tem acompanhado? Ele continua bem? Também, super bem. A última vez que eu tive contato, acho que faz uns 3 anos, está ótimo. Assim.
Maravilha. Eu encontrei familiares que dizem que está feliz da vida e que faz natação todos os dias, faz esporte, então está feliz. É o que dá satisfação a um profissional. Escolher a profissão de hoje fala sobre o fisioterapeuta com João Douglas Gil, que é um dos grandes especialistas da área no Brasil. Ô João, como é que o estudante que se forma enfrenta o mercado de trabalho? Que dica que você tem para dar? Sabe o que é interessante? Quando eu entrei na faculdade, um amigo, que era mais velho, me falou assim: Douglas, tem algumas dicas importantes para te dar. Eu falei, fala porque eu quero ser um bom profissional. Ele falou, você tem tudo para ser um bom profissional, mas começa o seguinte, a tua profissão ela não inicia quando você termina a faculdade, ela inicia no primeiro dia que você pisa na faculdade. Então, a partir dali você tem que adotar uma postura como profissional. A partir dali você é um profissional, que você está se especializando. Então, a sua postura ética, a sua postura, a sua imagem física, você não precisa vestir roupas de marca, mas você precisa ter uma boa aparência, ter pelo menos saber se comunicar bem e aprender com todo mundo. Então, os professores são as pessoas que vão te ajudar, que vão te colocar dentro do mercado, e isso é fundamental, você ouvir a dica desses profissionais que estão no mercado. Quando eu me formei, eu fui buscar as especializações, mas mesmo assim eu já iniciava trabalhos voluntários, então eu queria ajudar as pessoas e fui mostrando o meu trabalho, até no último ano da faculdade, atendendo as pessoas de forma gratuita e aprendendo com os profissionais e com os pacientes, e nessa mesma hora fazendo contatos. Então é fundamental que a pessoa se submeta a esse trabalho de doação no início e consiga fazer contatos e para poder achar um local, ou enfim, ter uma boa indicação para poder trabalhar. E você falou também das especializações, de buscar aquela área que você gosta mais para se especializar. Estudar é sempre muito importante, né? Mas a diversificação também ao mesmo tempo, trabalhando em clínicas, em hospitais, o atendimento em casa também acho que é uma boa dica, né? A pessoa que de repente não tem de cara um trabalho num hospital, de repente pode começar a atender em casa, que eu acho que a demanda é grande, de repente cobrando uma quantia viável, você pode se manter e reabilitar muita gente, né? A realidade do país é muito grande, o nosso país é muito diversificado, né? Então a gente tem uma realidade de São Paulo, estado de São Paulo, tem realidade de outros estados. Mas eu acho que sempre o fundamental é você promover um trabalho de qualidade. Então, nessa formação, nessa busca da especialização, é exatamente isso, né? O quanto você é capaz de aprender ali e poder transferir esse conhecimento para o seu paciente. Escolher a profissão hoje fala sobre a fisioterapia, o programa está chegando ao final, mas a gente vai passar rapidamente aqui, aproveitar o João Douglas Gil, que é um especialista, para responder várias perguntas agora rapidinho para a gente. João, fisioterapeuta, quais são os dias difíceis, aquilo que é enfadonho, o que é desafio nessa área? Eu acho que é quando a gente não consegue reabilitar o paciente. Então, quando não dá certo a fisioterapia, entra uma sensação de frustração e muitas vezes são variáveis muito grandes, não depende só da gente, depende do paciente, do processo, do médico, da patologia. Mas quando a gente não consegue reabilitar, a gente tem que trabalhar com uma frustração. Isso, para mim, é muito difícil. Eu acredito que seja uma profissão que exija perseverança do paciente e também do profissional, né? E não conseguir realmente não é fácil. João, como conhecer a fisioterapia na prática? Que dica que você tem para dar? Tem um conselho que a pessoa pode entrar no site? Dá para ele visitar um profissional num hospital? Quem quer conhecer um pouquinho da profissão antes de ingressar na faculdade, qual é a dica? Eu acho que conhecer profissionais da área, né? Conversar com fisioterapeutas. O Conselho Regional e o Conselho Federal de Fisioterapia tem um site que tem umas informações importantes. Eu acho que é interessante visitar uma universidade, conversar com os coordenadores e professores para entender como que aquilo se desenvolve durante a faculdade. Os livros da área são todos densos assim ou tem algum manualzinho mais fácil assim? Não, tem coisas mais simples. Tem livros onde mostra o que é fisioterapia, o que é cada área. Hoje a gente encontra no mercado alguns materiais bons. E acho que a internet também tem bastante coisa interessante. Agora, é um curso sempre de nível superior, não existe em áreas técnicas que você possa fazer? Não, sempre de nível superior. Quais as especializações que você indica ou que você acha as mais interessantes para quem já se formou? Depende muito da área que a pessoa deseja seguir, né? Se for na minha área, por exemplo, ortopédica, hoje a gente tem
Em São Paulo, a Unifesp, tem a Santa Casa, com bons cursos de fisioterapia ortopédica desportiva. Tecnologia tem impactado essa profissão? Não? Eu imagino que pessoas que têm dificuldades de andar têm sempre próteses diferentes, né? É muito. A tecnologia ela está ligada à fisioterapia diretamente. Não só na qualidade das próteses, das órteses, que a gente chama, né, o que dá estabilidade para a articulação, mas os próprios equipamentos de reabilitação. Como eu dizia, hoje existe até aqueles esqueletos eletrônicos que a gente... falando assim para vocês entenderem que as pessoas que não conseguem andar vestem aquilo e conseguem fazer uma marcha com aqueles, né? Isso, claro que é de muita tecnologia, alta tecnologia. Mas os equipamentos mesmo, na parte de eletroestimulação, são várias correntes elétricas diferentes, então a tecnologia realmente faz bastante parte da fisioterapia. Escolher a profissão hoje fala do fisioterapeuta e eu quero saber do João Douglas Gil, que é o especialista da área, explicar para a gente como que você imagina o futuro dessa profissão em relação principalmente à demanda de mercado. Infelizmente, eu acho que o mundo está adoecendo, né? Apesar de a gente ter muita tecnologia, uma série de medicações e tal. Pra você ter uma ideia, a gente tem no Brasil 5% da população que faz atividade física. Então é muito pouco. E essas pessoas no mundo todo precisam de atenção. E o estresse, né, os hábitos alimentares, o aumento de obesidade, o envelhecimento, o Brasil está se tornando um país mais velho. Então a demanda realmente da fisioterapia vai aumentar bastante. Então eu talvez falaria que se quem quiser e goste da área de geriatria, que são a área de idosos, eu acho que é um campo fantástico, que tem um futuro muito grande, porque realmente o país vem envelhecendo, esses idosos precisam de atenção e cada vez mais estão entendendo a necessidade e estão vendo o resultado da fisioterapia. Então acho que é uma área bastante promissora. Escolher a profissão, hoje conversou com João Douglas Gil. Deixo você à vontade para suas palavras finais, para o estudante que está nos assistindo. E você falou da demanda, eu acredito que vai cada vez aumentar mesmo, por conta justamente disso, né? Estamos envelhecendo. E eu me lembro que, por exemplo, na área da enfermagem, teve um ano que o Canadá precisou de enfermeiros e veio buscar aqui no Brasil. Não encontrou muitos porque geralmente as enfermeiras não passavam no teste básico de inglês, né? Eu acredito que seja uma área que tenha demanda inclusive fora do Brasil, né? Em países mais desenvolvidos que às vezes precisam desses profissionais da área da saúde. Portanto, se você gosta de pessoas, se você gosta de estudar, quer mais, João, para ser um fisioterapeuta? Eu acho que quer ser feliz, acho que você quer ser feliz ajudando as pessoas, acho que a profissão é certa. Ajudando as pessoas a serem felizes, então fisioterapia é para você. Escolher a profissão fica por aqui, agradecendo muito ao João Douglas Gil, que é fisioterapeuta e é campeão de judô. Estamos bem nas Olimpíadas neste ano, não? Graças a Deus. Temos grandes chances de medalhas, tanto no masculino como no feminino. Legal. Escolher a profissão fica por aqui. Até a semana que vem. Tchau. Obrigado.